Trabalhei na saúde pública por 33 anos, me aposentei faz 7 anos e agora, há um ano, eu sempre militei no Movimento Popular de Saúde de Campinas, né, como médica, enquanto trabalhava, atuava no Movimento Popular de Saúde. E como aposentada agora, eu fui indicada pelo Movimento Popular de Saúde para representar os usuários no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu estou atuando no Conselho Municipal de Saúde. Eu entrei na universidade em 1969, no auge da ditadura militar no Brasil. E eu tinha 17 anos. Então, dizer para vocês que foi uma escolha muito consciente, não foi. Foi uma escolha mais ou menos, né? Eu queria estar perto do povo brasileiro. Eu estudava em Brasília, morava em Brasília, meus pais trabalhavam lá e eu já morava lá. E eu estudava numa escola de ensino médio, em Brasília, que era uma escola muito interessante, que acabou sendo fechada com a ditadura militar. Eu tive a sorte de estudar nessa escola pública de ensino médio lá dentro e já conviver com toda a movimentação estudantil que já existia na época, de luta pela democracia contra a ditadura militar que a gente vivia. Então eu já entrei na universidade um pouco com essa perspectiva, eu queria estar perto do povo brasileiro. Era isso que me movia de fazer medicina. Eu achava que fazendo medicina era uma forma de eu me aproximar do povo brasileiro. Um pouco foi isso, um pouco foi a vontade mesmo de fazer coisas que ajudassem as pessoas, né? De cuidar das pessoas. Eu sempre tive muito essa vontade de cuidar de gente, né? De me aproximar do povo brasileiro, de cuidar de gente. Acho que foi isso que me moveu a fazer medicina. Isso eu não era uma jovem muito imatura, não, né? Tinha 17 anos, mas já tinha minha atuação política no movimento estudantil, já tinha participação em muita coisa, e essa escola de ensino médio que eu estudei, ela me propiciava assim, uma participação na vida cultural do Distrito Federal, de Brasília, que já era bastante grande, né? Mas mesmo assim, a escolha é uma escolha que a gente é levada não de uma forma muito consciente. Eu entrei na faculdade em 1969. Brasília foi uma faculdade criada de uma maneira muito progressista, né? Uma universidade que foi criada pelo Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, que eram as cabeças pensantes da época em relação à saúde universitária, mais progressistas que a época podia produzir. E, portanto, e por ser exatamente isso que você está falando, por ser muito próximo do governo central, né, foi uma universidade muito perseguida, foi uma das mais perseguidas do Brasil. Logo, ela teve várias invasões pela polícia, e inclusive pelo exército, pela polícia civil, pela polícia militar e pelo exército. Quando eu entrei em 69, ela já tinha passado por uma invasão em 64, logo depois do golpe militar, uma outra em 65, e pela grande invasão da universidade, que eu vivi, porque eu estava dentro dessa escola que funcionava dentro do campus, que foi em 68. Né? Foi uma invasão violenta, com a justificativa de que eles queriam prender 7 alunos da universidade, considerados subversivos, né? Alunos que atuavam no movimento estudantil, e aí eles entraram com policiais armados, com exército, eu vi isso, eu estava lá, né? E foi uma violência muito grande, quebraram laboratórios, quebraram mobiliário das faculdades, foram entrando com tudo, com muita violência atrás desses estudantes. Bom, essa ditadura militar, ela começou a gerar oposições, né, de diversas formas na sociedade, né? A desigualdade social muito intensa. Eu preciso contar uma coisa para vocês entenderem, né, o que era a falta de liberdade de pensamento nessa época. Por exemplo, durante o meu período de faculdade, nós queríamos fazer um mural
mural na faculdade, onde nós queríamos colocar notícias importantes da área da saúde no Brasil. Queríamos denunciar, por exemplo, que no Nordeste brasileiro, a mortalidade infantil naquela época era de 250 por mil. Quer dizer, de cada 1.000 crianças que nascia, 250 morriam em determinadas regiões do Nordeste. Queríamos denunciar, eu lembro dos números de cor, porque isso era muito marcante, que o Brasil tinha 12 milhões de pessoas com esquistossomose, tinha 10 milhões de pessoas com doença de Chagas, né? Doenças para as quais se conhecia perfeitamente os métodos, a cadeia, né, da doença, os métodos de prevenção, mas a pobreza gerava esse contingente. Esse mural a gente tinha que fazer, esse mural de denúncias da situação de saúde do país, que era decorrência da desigualdade social, ele era proibido na nossa faculdade. Não podíamos fazer, nós tínhamos que fazer de madrugada, colocávamos o mural lá na entrada, os alunos entravam de manhã, viam, e rapidamente o diretor da faculdade ficava sabendo, mandava tirar. Né? Era só isso, era denúncia das condições de saúde que o povo brasileiro vivia. Então, era isso. Então, essa situação dentro da universidade, mais a situação de desigualdade social, de opressão, de congelamento de salários, de pobreza, né, de falta de acesso aos serviços e bens que o Brasil já produzia, foi gerando essa insatisfação com relação à ditadura militar e movimentos de luta por direitos pela democracia. Né? Esses movimentos surgiram nas universidades, surgiram nos sindicatos, entre os trabalhadores, surgiram nos movimentos populares que se organizavam nas periferias, principalmente os movimentos de luta por moradia, já naquela época. Né? As grandes cidades, foi uma época, no final da década de 70, uma época de muita migração, né, da população rural para os grandes centros. Campinas mesmo passou por isso. A década de 70 em Campinas foi uma época de muito crescimento da cidade por conta de migração. Abriu grandes indústrias aqui e veio muita gente de fora trabalhar. E esse povo não tinha onde morar, foi ocupando terrenos públicos em volta da cidade, construindo as chamadas favelas, né? E aí começa uma luta por regularizar sua situação de moradia. Esses movimentos, e a Igreja Católica foi muito importante nesse movimento, reivindicavam essas condições sociais ao mesmo tempo que reivindicavam o direito à saúde. Porque a questão da saúde era uma situação muito cruel. Eu vivi isso na minha faculdade, né? E logo depois de formada. Quer dizer, as pessoas que tinham carteira assinada, né, que tinham previdência social, portanto, que oficialmente tinham direito à previdência social, tinham assistência médica hospitalar. As pessoas, o grande contingente de brasileiros que não tinha, que trabalhavam no trabalho formal, isso eram os boias frias, os serventes de pedreiros, empregados domésticos, uma grande parte dos comerciários, né? Então tinha carteira assinada naquela época em torno de 30% a 40% só da força de trabalho. Os outros todos não tinham. Portanto, esses tinham assistência médica hospitalar da Previdência e os outros não tinham. Os outros dependiam das santas casas, né, das instituições filantrópicas, e começava a surgir do Estado os postos de saúde. São Paulo, né, foi um estado que no final da década de 70, começo de 80, criou os centros de saúde. Né? Eu entrei nessa época através de concurso público na Secretaria de Estado. Uma leva de médicos sanitaristas que foi um movimento que me levou. O primeiro lugar que eu trabalhei foi em Indaiatuba, uma cidade aqui próxima. Né? Em Indaiatuba, eu fui trabalhar num centro de saúde da Secretaria de Estado. Eu cheguei com concurso público. E lá, meus pacientes do centro de saúde, eles não tinham direito a raio-x, por exemplo. Porque só os pacientes que tinham carteira assinada, que tinham desconto da Previdência Social, que tinham acesso ao serviço hospitalar que tinha na cidade, tinha uma Santa Casa,
convênio com o INAMPS e para essas pessoas fazia raio-x. Então eu tratava, nessa época, que foi 78, 79, 80, eu tratava das pessoas com tuberculose sem fazer um raio-x. É antigo para vocês, mas não é tão antigo assim que pudesse tratar pessoas com tuberculose sem raio-x, entendeu? O que eu tinha que fazer? A única coisa que eu tinha era o exame de SCAR, porque eu coletava o exame de SCAR para fazer o diagnóstico de tuberculose, colocava no isopor, trazia para Campinas, no laboratório do Adolfo Lutz, que era do estado, e depois levava, pegava o resultado, um belo dia e levava para a Indaiatuba. Era uma desigualdade social, assim, brutal. As pessoas que não tinham acesso à cirurgia, a um atendimento hospitalar, porque os hospitais que tinham convênio com o INAMPS discriminavam as pessoas que eram chamadas de indigentes, né? Lá em Indaiatuba, nessa época, um grande contingente da população trabalhadora era de boia fria, que ia colher uva, colher café, colher tomate, né? Essas pessoas não tinham previdência social e tinham que ser tratadas com essa precariedade, elas só tinham o centro de saúde. Então, essa situação criou um mal-estar em nós, trabalhadores de saúde, isso que vocês estão perguntando, né? Como é que surgem esses movimentos na década de 80? Os movimentos populares nas periferias, população rural vindo para as grandes cidades, se concentrando nas periferias com condições sociais muito ruins. Nós, trabalhadores de saúde, vendo essa iniquidade, né? Essa coisa, o que a medicina já colocava no Brasil como condição, como tecnologia para proteger e curar as pessoas, e que grande contingente da população brasileira não tinha acesso, porque o sistema de saúde não permitia. A luta contra a ditadura, que era uma luta geral por direitos, né, direito à moradia, direito ao transporte, liberdade de organização sindical, liberdade de organização estudantil, isso foi uma efervescência nessa época. Naquela época, apesar de a gente viver essa opressão toda, a gente estava conquistando. Agora nós estamos perdendo. Mas a curva inverte. Com certeza a curva inverte em algum momento. Então, 80 foi isso, né? Eu tive a sorte de, depois de me formar, trabalhei uns tempos e tal, e aí apareceu um curso de especialização em saúde pública. Eu fui morar em São Paulo, formei em Brasília, fui morar em São Paulo, por conta da militância política mesmo, né? De atuação política e tal. E lá em São Paulo, primeiro eu fiquei meio perdida, porque eu não fiz residência, estava inscrita na residência de pediatria em Brasília, mas aquela ânsia de ver São Paulo, de ver os movimentos que estavam se organizando, buscando mesmo a participação social mais intensa, fui para São Paulo. E lá eu me juntei com pessoas que foram fazer o curso de especialização em saúde pública. Esse foi um curso muito interessante. E aí a gente criou um grupo de pessoas dentro da USP, né, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Era um curso de 1 ano, né, e que a gente saía, era um curso feito em convênio da Secretaria de Estado da Saúde e a USP. E a gente saía dessa especialização e a Secretaria de Saúde organizava um concurso público, já para tentar ver se essas pessoas queriam entrar na secretaria. E isso levou uma geração toda de médicos sanitaristas, eu fiz parte dessa geração, né? Aqui na faculdade de vocês tem várias pessoas dessa geração. Essa gente toda, com esses movimentos sociais, ferveu a questão da criação de um sistema de saúde mais humano. A questão que nos movia para criar o SUS era a questão humana mesmo, questão de direito. Quer dizer, era cruel demais para a gente, enquanto profissional de saúde, jovem, recém-formado, a gente reconhecer que tinha recursos para salvar a vida das pessoas, para diminuir o sofrimento, mas que o sistema de saúde não permitia a gente agir daquela forma. Não podia, não tinha acesso, né? Então, esse movimento foi muito forte e muito engrossado pelos movimentos populares.
Foi aí que eu me aproximei do movimento popular de saúde e até hoje não saí dele. A década de 80, que precedeu a criação do SUS, foi muito intensa. Era uma parceria que eu acho que é a parceria que nós precisamos recriar hoje para defender o SUS. Universidade, com seus professores, seus formuladores de políticas, estudantes, né, junto com seus professores, com os formuladores, os trabalhadores, os seus sindicatos que apoiavam, o movimento popular de saúde, as igrejas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, todo esse movimento, ele lutava por direitos, né? Pela anistia, pelos direitos políticos, pela liberdade de organização partidária, pelos direitos à saúde, pela melhoria da educação, pelo direito à moradia. Então, o SUS veio no bojo dessas conquistas democráticas e culminou com a Constituição de 88. Em Campinas, eu lembro de uma discussão, os médicos, né, não eram majoritariamente favoráveis ao SUS, pelo contrário, nós que lutávamos pelo SUS éramos minoria. Eu me lembro de uma reunião na Sociedade de Medicina e Cirurgia, onde os médicos, onde nós lutávamos, discutimos a criação do SUS, ainda antes de existir SUS, então por que nós queríamos para garantir o direito à saúde da população, e alguns médicos diriam, olha, mas saúde não pode ser assim, encarada como um direito. A saúde coletiva pode ser um direito. Então, se tiver uma epidemia na época de meningite, se tiver uma epidemia de meningite, aí é um dever do Estado. Mas se a dona Maria quebrar a perna, é um problema dela. Não pode o Estado querer assumir a saúde individual. Então, essa oposição entre quem achava que saúde individual era uma mercadoria, era uma coisa a ser resolvida pelo mercado, e quem achava que saúde, globalmente, era um direito de cidadania, seja a perna quebrada da Dona Maria, seja a epidemia de febre amarela, né? Mas havia uma mentalidade de que tinha que reservar esse mercado. Mesmo que se ficasse para o mercado, os pobres não teriam direito, os pobres não teriam como pagar. Então, talvez para os pobres, né, fosse o caso de oferecer um remédio, e era o que se oferecia na época. Um remédio através de políticas, né, de combate à tuberculose, combate à hanseníase, um programa materno-infantil, porque a mortalidade infantil no Brasil era vergonhosa, afinal de contas, não podia deixar isso no panorama nacional. Então, tinha alguns paliativos para os pobres. Mas saúde integral não era para os pobres, não era direito de cidadania. Então, a grande luta que se deu nessa década de 80 é o seguinte: saúde é direito de cidadania ou saúde é igual a sapato? Quer dizer, quem tiver dinheiro, compra um tênis de R$2.000 e quem não tiver dinheiro, compra uma sandália havaiana. É assim que a gente vai entender saúde? Porque se for resolver pelo mercado, é assim que vai ser. Quem puder pagar um convênio, hoje no Brasil tem convênio de mensalidade de até R$8.000 e de 80, né? Então, será que quando essas duas pessoas chegarem no hospital e tiver limitação dos leitos de UTI, quem que vai para a legislação original que cria o SUS? Ela foi uma conquista bastante satisfatória para esses movimentos sociais. O grande problema veio com a regulamentação. O SUS nasceu na lei muito interessante, universal, integral, democrático, com controle social. A essência do que nós queríamos estava ali. Só que a morte começou com o financiamento. Quando o Collor começa a vetar, né, os artigos mais importantes que garantiriam o financiamento do SUS. Aí o SUS já é criado, já nasce sem garantia do financiamento para um tamanho de sistema que nós queríamos criar. Né? Nós queríamos um sistema universal, igualitário, com acesso para toda a população,
uma atenção integral, que fosse da vacina, da prevenção da epidemia, até o transplante, né? Um sistema que fosse hierarquizado, né? Que começasse por uma entrada numa atenção primária de grande qualidade. E isso a gente tinha passado por uma coisa importantíssima, que ajudou a modelar o SUS, que foi a Conferência de Alma-Ata. Não sei se vocês ouviram falar. Alma-Ata é uma cidade no Cazaquistão, que pertencia antigamente à antiga União Soviética. E a Organização Mundial de Saúde fez uma conferência lá em 1987, uma grande conferência, da qual saiu um relatório que mudou, que influenciou os modelos de saúde no mundo. Esse modelo dizia: a saúde, para ser universal e igualitária, para garantir acesso de todo mundo, ela tem que começar por criar uma atenção primária forte e resolutiva, uma entrada no sistema. Porque como é que eu garanto? Vai todo mundo para o hospital? Né? O hospital é caro, é complexo, não cria vínculo. Para criar um sistema de saúde universal, eu tenho que pôr perto de cada bairro uma unidade de saúde que é a referência da pessoa. Tem o seu médico, com quem ela se vincula, sua equipe de saúde, com quem ela se relaciona, em quem ela confia. E isso vinha, então, isso foi em 77, 78, a marca, se não me engano, né? Então, isso influenciou bastante a criação do SUS, né? Porque o SUS veio fortalecendo a atenção básica, fortalecendo essa visão de regionalização e tal. E o problema maior foi o financiamento, do qual ele sofre até hoje, e hoje sofrendo retrocessos importantes. A área da Constituição que fala da Previdência Social, fala dos direitos, e a saúde está incluída lá. Então, o SUS, antes do SUS lembra que existia a Previdência Social de quem pagava, descontava para a Previdência, quem tinha carteira assinada, e esse era o maior orçamento da União, o orçamento da Previdência. Então, pensava-se que uma parcela da Previdência viria para o SUS. Isso não foi garantido, foi vetado pelo POB, né? Outras fontes de financiamento que foram pensadas na época, de impostos e tal, sofreram vetos também. Então, o orçamento foi, pela regulamentação que foi feita, ele foi reduzido para quase a metade. Tudo isso tinha sido pensado na Constituição. Então, na prática, a gente sentiu uma mudança muito grande, né? De repente, uma coisa que era marginal, que nas unidades básicas onde eu comecei a trabalhar pela Secretaria de Estado, e São Paulo era uma exceção, porque tinha uma rede de centros de saúde, né, nos municípios, aqui na cidade de Campinas, mas era muito marginal. A gente atendia o povo pobre, o povo desvalido mesmo de qualquer direito. E com a criação do SUS, a atenção fica mais integral. Então, os trabalhadores a gente começou a atender os trabalhadores nas unidades básicas de saúde, então, e os direitos foram sendo ampliados, a resolutividade dessa unidade, que eram unidades bem pouco resolutivas, faziam vacina, tinham um programinha materno-infantil, mas praticamente não lidavam com a doença. Eram unidades muito mais de ações de promoção e prevenção, bem simplificadas. Com a criação do SUS, essas unidades tornam-se mais resolutivas, a população que começa a frequentar é mais universal, né, começa a vir, e começa a ter mais dinheiro, mesmo com esse problema de financiamento, começa a ter mais dinheiro, começa a ter investimento nessa área. Começamos a ter acesso a medicamento, aos exames, a internação começa a ser regulada a partir da unidade básica. Então, a prática foi muito modificada, bastante modificada. Começa a ser criado um sistema integrado. Então, por exemplo, o acesso às especialidades começa a ser um acesso regulado pela atenção básica, que resolve a maior parte das coisas, mas a partir daquilo que ela não resolve, ela encaminha para a especialidade, mas de uma maneira ordenada. E ela continua a vincular as famílias com a unidade básica. Então começa a ter uma organização, uma racionalidade do sistema muito maior. Mas a formação
não acompanhou isso muito fortemente. As faculdades de medicina, né, continuaram durante bastante tempo e até hoje lutam para isso, muito fora das necessidades do sistema universal que se criava, muito influenciadas pelas organizações médicas, né, pelo corporativismo das organizações, ainda muito fora dessa realidade. Hoje tem vários movimentos de reforma curricular, de uma série de coisas que já vem aproximando mais, né? Mas no início da criação do SUS, o ensino ficou muito longe. Eu acho que ter um profissional de saúde na gestão dos serviços e das instituições é uma vantagem, quase sempre. Mas nós já tivemos experiência de ter pessoas não diretamente ligadas à área de saúde que foram muito interessantes como gestores. Mas também, aí eu estou dizendo não ligados, porque não tem a formação básica na área da saúde, mas acabaram se aproximando. Então, são pessoas que ou foram para a área de administração hospitalar, ou foram para alguma área que tem a ver com a saúde. Eu acho que é muito ruim você ter um gestor, seja de um serviço, de uma instituição, uma secretaria municipal, estadual, ministério, que não seja próximo do SUS, não conhece o SUS. Né? Às vezes você tem um médico ou outro profissional da saúde que vem do setor privado, de uma área extremamente especializada. Eu já passei por isso, né? Eu trabalhei muitos anos, estou aposentada agora. E é um médico muito ligado ao setor privado e muito ligado a uma especialidade específica. Então você imagina, mas na especialidade dele, ele é brilhante, teve uma boa atuação. Aí você imagina que ele vai ser um bom gestor e é um desastre também. Um desastre. Né? Eu acho que é importante que os gestores tenham um compromisso, tenham uma aproximação e conheçam a dinâmica do SUS. Eu acho que isso é muito importante. Né? E às vezes algumas pessoas que não têm a formação específica da saúde, por exemplo, já conheci secretárias municipais, assistentes sociais, muito interessantes. Né? Professora, já conheci em municípios pequenos, nem sempre tem um profissional de saúde. Às vezes, uma professora que teve uma proximidade com o SUS, que tem uma proximidade com a população, lógico que são cidades bem pequenas, né? E que me sai uma excelente secretária. E às vezes um médico altamente especialista, que só vem do setor privado, de uma especialização muito intensiva, não sai um bom gestor. Eu acho que o SUS foi o que propiciou o trabalho multiprofissional na área da saúde para valer. Eu não aprendi isso, vocês têm outra relação hoje em dia. Apesar da minha faculdade ter sido um currículo que na época era considerado bastante avançado, na minha época, eu não aprendi a trabalhar, a fazer trabalho multiprofissional, a ter um respeito pela multidisciplinaridade na faculdade. Não aprendi, eu aprendi no SUS. Né? O que me deu a oportunidade de trabalhar com enfermagem, com fisioterapeuta, com nutricionista, com fono. O SUS deu essa oportunidade, entendeu? Por criar um sistema hierarquizado, regionalizado, né, com acesso universal, as necessidades foram se mostrando, e também o quadro de saúde da população. Né? Nós não podemos esquecer que, por exemplo, essa época que eu falei para vocês dos murais clandestinos que a gente fazia, que não podia denunciar, né, a desnutrição infantil, as doenças infecciosas e tal, esse quadro de saúde mudou muito, né, dessa minha época, uma época onde prevaleciam as doenças infecciosas, as doenças agudas, né, e hoje, onde prevalecem as doenças crônicas, as doenças do envelhecimento. Quer dizer, hoje o médico sozinho, ele é incapaz. Quando prevaleciam as doenças agudas, infecciosas, né, era mais fácil se resolver com o médico sozinho no pronto-socorro. Hoje,
É o contrário, inverteu-se. Você não resolve quase nada no pronto-socorro com o médico sozinho. Né? O que é o grande estoque de doença na população? O grande estoque de doença na população são as doenças crônicas. O médico sozinho não é capaz. Ele precisa dos outros profissionais. Ele precisa do fisioterapeuta, precisa do nutricionista, precisa dessa visão mais ampla para fazer o enfrentamento dessas doenças. E o SUS propiciou isso muito antes do que o sistema privado. Grande parte do SUS, das causas do SUS não se consolidar, é a disputa existente na sociedade, porque o sistema único não foi tão único assim. O Brasil deixou essa brecha, né, da saúde suplementar chamada, e essa área puxa recursos públicos. Não só que o SUS não é financiado. A área privada, ela puxa recursos públicos. Como? Pela isenção fiscal, né, através da... Olha como é, o sistema privado atende 25% da população, se você for nos lugares mais pobres, 20, 15%, se você for nos mais ricos, 30, 25, 30%. Né? Aqui em Campinas, em torno de 40% tem um sistema, um convênio privado. E essas pessoas, o gasto per capita com saúde dessas pessoas do sistema privado é 3 vezes mais do que o gasto per capita com o SUS. E essas pessoas, além de serem mais ricas, terem melhores condições de vida, pagarem o seu convênio, elas têm isenção de imposto porque elas pagam convênio. E imposto esse que iria para financiar o SUS. Então é um duplo privilégio que existe no Brasil e uma forma do setor privado, e isso é uma forma, a isenção fiscal que é dada, e não é só dessa forma, ela é dada também pelas instituições públicas que financiam convênios privados para os seus trabalhadores. Né? Grandes instituições públicas, empresas públicas, instituições públicas, ministérios. A outra forma é a disputa nos municípios, principalmente os médios e pequenos, do que o setor privado quer vender para o SUS. Então você vai lá no município de 50 mil habitantes e um grupo médico monta lá um serviço de tomografia e quer vender para o SUS tomografia, bastante. Né? Não o que o SUS necessita, mas quer vender bastante, porque é caro. Né? E o SUS paga bem as coisas de alta complexidade, ou de ressonância magnética, que precisa também. Os usuários do SUS têm o direito a ter acesso, só que precisa de uma certa quantidade, precisa muito mais de ter médico na atenção básica, de ter enfermeiro na atenção básica, né? De ter nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Né? E eles montam lá. Então é outra forma do setor privado competir com o SUS, quando ele vende coisa que o SUS não necessita. E isso, o Brasil tem 5.500 municípios por aí, um pouquinho mais, menos, não sei, em torno de 5.500 municípios. Desses aí, 70% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. A grande maioria dos municípios brasileiros são pequenos. E a gestão do SUS é municipal, que é uma coisa que o SUS lutou também, para que fosse descentralizado. Que a gestão do SUS fosse municipal para aproximar do controle da população. É bom, mas, por outro lado, hoje se discute se nós não exageramos nessa descentralização. Porque esses municípios pequenos, esses prefeitos, ficam à mercê desses grupos, né? O cara vai contratar médico, o grupo médico fala assim, olha, eu arrumo uns clínicos para você botar no postinho de saúde, mas me compra tantos exames de tomografia, tá? Senão eu não arrumo. Então, também tem essa forma cruel aí de desviar, quer dizer, o SUS comprar coisa do setor privado, porque o SUS pode comprar. Né? Quando ele esgota os recursos públicos, ele pode buscar comprar serviço para os seus usuários no setor privado. Né? Mas ele pode, pela lei é permitido, porque ele precisa de complementar o seu sistema. Mas não assim, em função do que o povo precisa. Então, acho que a questão fundamental é a questão do financiamento.
né? Então, essa emenda que foi aprovada no Congresso, que o governo canta em versos e provas, que foi uma grande reforma que ele fez, ela é mortal para o SUS. Ela congela, não só para o SUS, para as áreas sociais, ela congela os gastos públicos por 20 anos. Qual é o papel de um governo? Né? Deixar as contas em ordem ou garantir a vida e a qualidade de vida do seu povo. O outro, acho que duas vertentes seriam importantes. Essa medida aí do financiamento e a outra medida seria da humanização do SUS. A radical democratização, que a gente pode chamar de humanização, mas a radical, os serviços do SUS ainda são muito duros, né? A gente tem muita essa herança, que acho que vem do escravismo no Brasil, da escravidão no Brasil, de achar que serviço público para pobre é um favor, né? Então, portanto, pode ser, o postinho de saúde pode ser feioso, o médico pode ser mal-humorado, né? A enfermeira pode ser grosseira, né? O auxiliar de enfermagem pode ser bruto, né? Porque é pobre mesmo. Então, eu acho que tem essa vertente, o financiamento, né? E essa questão da democratização radical, dessa luta na sociedade pela compreensão da saúde enquanto direito, pela qualificação desse serviço. E aí, dentro disso, vai uma série de coisas, porque para que isso aconteça, essa democratização, essa humanização, precisa-se ter uma política de recursos humanos condizente com isso, né? Porque também não é culpa individual desses profissionais, é a forma como eles são inseridos no SUS. Formas muito inadequadas, precarizadas, terceirizações. Então, precisa ter uma carreira de profissionais do SUS, que as pessoas possam fazer concurso e fiquem a vida inteira, né? Então, financiamento, democratização, política de recursos humanos, e essa coisa que eu toquei de passagem, que é analisar essa questão da descentralização para os municípios, considerando que 70% dos municípios são muito pequenos, e nós delegamos uma responsabilidade muito grande. Alguns desses prefeitos não têm condição de fazer esse enfrentamento para construir um SUS na sua cidade de qualidade. Então, talvez precisava ter alguma coisa regional para ajudar na gestão dos pequenos municípios do SUS. Talvez essa reforma administrativa. São as questões que precisamos para restaurar os princípios do SUS. Né? Eu acho que agora o que está no sonho distante, que a geração de vocês pode vir ajudar, é essa carreira única do SUS. Nós precisamos disso para todas as profissões. Tipo o judiciário mesmo. Você faz um concurso, né? Pode ser, você faz um concurso para o âmbito estadual, por exemplo, é uma carreira federal, mas você faz para o âmbito, você faz um concurso para o estado de São Paulo. Conforme a sua classificação, você vai escolher o seu lugar e vai progredindo na carreira, conforme os anos, né? E você vai podendo escolher. Uma carreira federal para todos os profissionais da saúde seria muito bacana. É isso que o SUS precisa ter. Isso é a luta atual do SUS. É uma luta que vocês precisam muito fazer, né? É a luta que consolida o SUS. É uma carreira federal. Você vai trabalhar lá em Bom Jesus dos Perdões, que é uma cidade que precisa muito de médico bom, por sinal. Você vai trabalhar lá, é uma experiência bacana, né? É uma experiência muito legal, entra na formação da gente e um aprendizado que você leva pro resto da vida. Só que você fica lá 4 anos, depois você quer chegar mais perto de um centro, porque, sei lá, você tem filho que quer estudar em cidade grande, alguma coisa assim. Se a gente sair lá da ditadura, a gente foi crescendo na conquista de direitos, digamos assim, né? De direitos, de civilização. O SUS é uma conquista civilizatória, né? Porque passar daquele ponto em que uma pessoa... Eu tive a oportunidade, Brasília, só um parênteses rápido, Brasília tinha um campus avançado lá no Araguaia, né? Eu lembro da gente atender pessoas lá no Araguaia, nesse campus avançado, que tinham, por exemplo, um cálculo renal grande, que não ia eliminar sozinho, que tinha que fazer cirurgia,
e a gente não tem onde levar esse cidadão. A gente sabia que tinha um cálculo, né, que ia estragar com o rim dele, que ia levá-lo ao sofrimento, estava levando ao sofrimento, não tinha onde, não tinha hospital, ele não tinha INAMPS, ele era um camponês sem previdência. Mesmo com os percalços do financiamento, o SUS foi progredindo, o SUS conseguiu muita coisa, o SUS é vitorioso, apesar dos seus parcos recursos. O SUS conseguiu vacinar todo mundo, conseguiu eliminar a poliomielite, garantir a assistência ao parto para as mulheres. Né? Quantas mulheres ficavam lá em trabalho de parto, não tinham onde... Foi um progresso, o SUS foi um progresso. Né? Aí vem esse governo atual. Nesse governo atual, nós estamos sofrendo retrocessos, porque tem um congelamento dos gastos sociais e tem a mudança de política. Por exemplo, a política de saúde mental. A política de saúde mental dentro do SUS, ela foi um progresso humanitário. Né? O Brasil saiu dos hospícios que confinavam os doentes mentais, misturando pessoas com vários problemas de sofrimento mental, né? Piorando a vida das pessoas, era um depósito de pessoas que deixavam em condições absolutamente indignas. Né? Eu vi fechar hospícios onde as pessoas andavam peladas, né? Fazendo suas necessidades pelo chão, porque entrouxada de remédio, que tinha um psiquiatra que passava uma vez por mês para cada um, entendeu? Um número baixíssimo de profissionais, e as pessoas ficavam depositadas ali. Né? Isso eram os hospícios brasileiros. Então, a política de saúde mental avançou muito. A política da luta antimanicomial, da criação dos CAPs, da criação do doente em liberdade, integrado na sociedade e na família. O SUS propiciou tudo isso. Né? Vacina, banco de sangue. Banco de sangue parou de ser comércio, criaram os bancos de sangue nacionais, parou de ser comércio, tudo estatizado. A criação o Brasil é um dos países do mundo, acho que é o segundo país em número de transplantes. A grande maioria, 99% deles, feito pelo SUS. Né? A regulamentação da doação de órgãos. Enfim, o SUS ele veio numa linha de progresso, aos trancos e barrancos, com as dificuldades de financiamento, com seus gestores, às vezes bons, às vezes ruins, mas nesse governo pós-golpe parlamentar, eu acho que o Brasil está sofrendo um retrocesso. Você vê, no campo da saúde mental, eles liberaram de novo financiamento para os hospitais psiquiátricos, diminuíram o financiamento para os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Na área da atenção básica, que vinha evoluindo a proposta de saúde da família na atenção básica, eles modificaram a Política Nacional de Atenção Básica, precarizando um pouco mais as equipes de saúde da família. Então, tem várias propostas, né? O programa Mais Médico, olha, Campinas, uma das cidades mais ricas do país, a maior renda per capita do país, Campinas tem 171 equipes de saúde de família na rede. Dessas aí, 91 são graças ao programa Mais Médico, do governo federal. Imagina no resto do país a dificuldade de contratação de médicos para as equipes de saúde da família. Então, é um programa que propiciou realmente a ampliação da atenção básica. E esses programas estão todos sendo desmantelados. O SUS ele é muito generoso. O SUS costuma ser muito generoso. Os gestores macro do SUS não são tão generosos quanto suas equipes de trabalhador. Eu trabalhei, a unidade que mais me marcou na vida foi a última unidade básica que eu trabalhei. Depois dela eu trabalhei com educação e saúde, mas trabalhei 15 anos numa unidade básica aqui na periferia de Campinas, no centro de saúde da VNP, e eu convivi com uma equipe de profissionais muito diversificada. Eu tinha pessoas evangélicas, da Assembleia de Deus, tinha pessoas católicos carismáticos, católicos progressistas, entre os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos mesmo, tinha várias. Eu nunca
nunca vivi lá dentro. É verdade que eu era coordenadora da equipe e eu tinha minha posição, né, que logicamente influenciava essa equipe. Mas eu nunca tive que enfrentar um trabalhador que discriminasse. E a gente trabalhava, o Centro de Saúde era localizado entre duas grandes favelas, duas ocupações, que estão no processo de urbanização e tal. A favela do bairro da Conquista e o bairro da Vitória. E ali eu trabalhava com muitas pessoas, né, muitos negros, muitas prostitutas, muitos travestis. Eu nunca tive que enfrentar com o trabalhador uma discriminação, assim, atender um mal, ou um médico mesmo, nunca. Porque o SUS, ele tem ele traz consigo, com a sua estrutura, essa generosidade, né? Essa coisa de que é para garantir direito universal. Então, é um lugar onde deve existir, sim, mas eu estou contando minha experiência pessoal. Eu nunca tive que enfrentar isso com um profissional de saúde. Tive que enfrentar isso na sociedade, sim, muitas vezes. E na legislação que cria o SUS, ele cria também a legislação do controle social, né? Foi criada a Lei Orgânica da Saúde e na Lei Orgânica contempla essa área, que o SUS, a gestão do SUS será feita por uma instância única de governo em cada instância de governo. O único gestor do município é a Secretaria Municipal, do Estado é a Secretaria Estadual, porque era dividido entre o NAMPS e tal. E que sobre isso tudo tem um conselho representando a sociedade para fazer a gestão do SUS. Por exemplo, em Campinas, o conselho do qual eu faço parte, sou o presidente por esses anos do conselho, isso vai trocando, né, conforme ano a ano. Nesse momento eu sou presidente desse conselho. Ele é um conselho que tem 44 pessoas, representando os diversos segmentos da sociedade. Dessas 44, 22 representam os usuários, 11 representam todos os trabalhadores de saúde e 11 representam os gestores e prestadores de serviço. Essa composição tem nos conselhos dos serviços, cada centro de saúde, cada posto de saúde, cada hospital, cada pronto-socorro de Campinas tem um conselho local, tem um conselho estadual e um conselho nacional. Todas essas instâncias, elas têm essa composição tripartite e paritária. 3 partes: trabalhadores, gestores, prestadores e usuários. Tá? Esse conselho em Campinas se reúne uma vez por mês, na quarta-feira do mês, às 19 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura. Aqui em Campinas, nós temos a tradição de que todas as reuniões de conselho, sejam locais, seja o conselho municipal, são abertas à população, a vocês, portanto. Então, se vocês quiserem ir a qualquer dessa reunião, é sempre, por exemplo, o próximo dia 28 agora, às 19 horas, no Salão Vermelho da Prefeitura. Vocês podem ir. Tem também a reunião do Movimento Popular de Saúde, se vocês quiserem participar. São pessoas do povo, moradores de Campinas, que constroem esse movimento, que por sinal está com dificuldade de se construir agora. Mas é um movimento que se reúne periodicamente. Se vocês tiverem contato, eu passo data de reunião para vocês. Mas a do conselho é fixa. Vocês podem, eu acho que vocês deviam ir numa reunião do conselho para ver o que é esse negócio aí. É muito bacana. Então, é diversa também, né, a atuação da comunidade. Por exemplo, Campinas tem uma tradição de luta. Campinas teve um movimento popular, nessa época, com moradores de Campinas, que constrói esse movimento, que por sinal está com dificuldade de se construir agora. Mas é um movimento que se reúne periodicamente. Se vocês tiverem contato, eu passo data de reunião para vocês. Mas a do conselho é fixa. Vocês podem, eu acho que vocês deviam ir numa reunião do conselho para ver o que é esse negócio aí. É muito bacana. Então, é diversa também, né, a atuação da comunidade. Por exemplo, Campinas tem uma tradição de luta. Campinas teve um movimento popular, nessa época que eu contei, nos anos 80, que se chamava Assembleia do Povo. Ele reunia, olha que bonito o nome, Assembleia do Povo. Ele reunia as várias associações de moradores dos vários bairros de Campinas, lá nas escadarias da prefeitura, era público, era em praça pública, bem bacana mesmo. E esse povo
ficou uma tradição da luta pelos serviços de saúde. Antes de existir SUS, lutavam para que tivesse os postos de saúde em Campinas, foram criados com o nome, eu acho que devia ter esse nome, acho mais bonito do que saúde da família, chamavam postos comunitários de saúde. Acho melhor e mais significativo que posto de saúde da família. Sabe? Saúde da família. Posto comunitário de saúde é muito mais abrangente do que saúde da família. Acho bacana, eu queria que voltasse esse nome. Posto comunitário de saúde, que era a rede básica, né? Eles são muito diferentes. Se você for em regiões de São Paulo, tem movimentos muito fortes, influenciando muito, com conselhos fortes. Nos municípios aqui da região, tem municípios, eu tenho contato com os conselheiros desses municípios, tem município que tem um conselho fortíssimo, que atua muito, que vai no serviço, que veta convênios que o município quer fazer, porque acha que os convênios que se faz com o setor privado têm que ser aprovados nos conselhos. Então, tem conselho que veta, que consegue influenciar na construção da política de saúde. E tem outros que funcionam menos. Nós, no nosso conselho aqui, estamos lutando muito para que o conselho se capilarize na cidade. Porque nós achamos que um conselho municipal de 44 pessoas, por mais que a gente tenha sempre muito convidado, faça reuniões amplas, nós queremos que os conselhos locais, em cada posto de saúde, são 64 centros de saúde. Aqui em Campinas, os postos de saúde, as unidades básicas, se chamam centros de saúde. Então, são 64 centros de saúde, mais os prontos-socorros, mais o Mário Gatti, mais o SAMU, mais os centros de referência de especialidades. Cada um desses serviços tem seu conselho local. Nós queremos construir conselhos locais fortes. Os CAPs têm conselho local também. Então, cada um tem essa composição tripartite e paritária. Os conselhos locais são menores. Em geral, tem 8 pessoas. 4 usuários, 2 trabalhadores, 2 gestores. Mas nós queremos capilarizar, criar consenso. Agora nós tiramos uma plataforma de luta comum de todo esse povo, fazer uma grande plenária de conselhos locais, e estamos fazendo assim. Então é uma luta, e é desigual, Há locais em que o povo participa muito menos. Depende dos outros movimentos sociais. Os conselhos são alimentados pelos movimentos sociais. Se você tem população negra organizada, se você tem população LGBT lutando pelos seus direitos, você tem associações de doentes que brigam lá, os diabéticos, aí o conselho vai ficando forte porque ele é alimentado por esses movimentos. Para vocês, como profissionais de saúde, eu diria o seguinte, gente, defendam o SUS, porque o SUS dá dignidade à nossa profissão. Então vocês precisam recriar, a geração de vocês precisa ajudar a fazer com que o SUS retome o seu caminho de política generosa, política civilizatória, política de solidariedade. É muito contra a corrente atual, mas vale a pena, Porque senão vocês vão ser o quê? Vocês vão ser especialistas do setor privado, vão atender só o povo pequeno lá, ou quem puder pagar o convênio maior vai ter acesso a uma coisa, o outro não vai ter, Então, o que dá dignidade à nossa profissão, o que dá o caráter universal, generoso da nossa profissão, que nos realiza como pessoas, é um SUS forte, resolutivo, democrático, de qualidade, onde o povo brasileiro todo mundo, universal, você vai atender do mais pobre ao mais rico, as pessoas vão querer o SUS, Então, eu acho que vale a pena lutar por esse SUS para o futuro da profissão de vocês, Eu acho que é uma luta que nenhum profissional de saúde pode prescindir dela se quiser exercer a sua profissão com toda a dignidade, com todo o potencial da sua profissão. Você vai querer ser médico ou fonoaudiólogo, ou profissional de saúde de 25% da população ou do povo brasileiro, Vocês estão numa universidade pública de alta qualidade. Eu acho que vocês têm não só esse compromisso, como em parte esse dever de lutar para que esse SUS se consolide e seja esse SUS universal que a gente quer, E um SUS de qualidade, O SUS não é para ser um servicinho de pobre da pobre,
né, um SUS universal. E para os usuários do SUS, eu estou com eles todos os dias agora, né? Agora como médica aposentada eu não trabalho mais, assim, mas eu estou em contato cotidiano com essa população. Eu acho assim que o que mais na vida me enriqueceu como pessoa foi o meu contato com a população. Quer dizer, o que a população me ensinou, nenhum professor me ensinou. Né? O que a população me ensinou de vida, de medicina mesmo, né? Porque a gente não aprende, a gente não se engane que vocês precisam aprender como é que funcionam os aparelhos, como é que funcionam os tratamentos, as medicações, vocês precisam aprender de gente, né? Que gente é, né? Porque nenhuma hipertensão é igual a outra. A hipertensão do seu João, do seu José, da Dona Maria, né, do Francisco, cada um tem sua própria hipertensão, sua própria manifestação. E isso a gente só aprende com essas pessoas. Então, vamos dizer assim, eu tirei muito prazer desse contato. Quem não tiver prazer no contato com o povo brasileiro, é melhor não ser profissional de saúde. É melhor fazer outra coisa. Pode até ser, né? Pode ser fazer radiologia, ficar lá só com os aparelhos, né? Mas também tem povo que vai lá, que você vai ver o diagnóstico de câncer, que você vai ter que, né? Não tem muito jeito, que você vai ter que dar o laudo, e é uma relação humana fortíssima. Não tem muito jeito de ser profissional de saúde, vai fazer outra coisa, né? Eu acho que para ser profissional de saúde precisa gostar de conviver com esse povo. E esse povo nós precisamos trabalhar esse povo para acreditar no SUS. Teve uma coisa que eu não respondi direito, dos planos populares de saúde. Isso é uma armadilha para o povo brasileiro, uma armadilha atroz, uma falácia, uma coisa muito ruim. Porque o que vai ser? Vai ser plano baratinho, subsidiado pelo governo, e vai ter um sistema de saúde baratinho, subsidiado pelo governo, porcariazinha. Vai acabar os nossos princípios da universalidade, da integralidade, né? Vai acabar com o plano baratinho, você não dá igualdade, você não garante saúde como direito, saúde fica sendo mercadoria. Eu pago um pouquinho, o governo me ajuda a pagar e eu tenho um pouquinho também, que nem nos Estados Unidos. Né? Então, para o povo, a gente tem que desmascarar essas saídas que têm sido apontadas, que ilude, porque quando o SUS está ruim, né, o povo quer ter um convênio, natural, né, quer ter um convênio. Nós precisamos mostrar isso. Minha luta é mostrar isso todos os dias, e consigo bastante, porque mostrar que saúde não é mercadoria, saúde é direito de cidadania, e nós somos os construtores dessa política do direito, da garantia do direito de cidadania. É isso que eu quis ser, e eu acho que é isso que vocês deviam querer ser. Os construtores da garantia desse direito de cidadania, que é o direito à saúde.